está começando o Espaço I, o programa de inovação do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Hoje aqui comigo estão o presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, Daniel Amor, e o engenheiro Tomás Assunção. Boa tarde, Daniel e Tomás. Para começar, vamos exibir uma reportagem que mostra os desafios e os números que envolvem a realização do Campeonato Mundial. O jogo já começou. Até 2014, os holofotes estarão voltados para o Brasil. Transporte, equipamentos urbanos, segurança, serviços e estádios. Setores que dependem de uma melhora significativa para a gente marcar um gol de placa. As decisões sobre melhoria de segurança, de infraestrutura e de conforto para os estádios do Brasil, as decisões já foram tomadas, ganharam forma de um decreto do presidente da República. Nós dialogamos com a área de engenharia do Brasil, a área de arquitetura, dialogamos com a CBF, com os clubes de futebol, e agora o momento é operacionalizar. Todas as cidades têm problemas de segurança no Brasil e temos que melhorar isso com serviços de engenharia de verdade, porque segurança é uma questão também de tecnologia e de engenharia, equipamentos para que possa fazer acompanhamento. Os laudos já estão publicados e aqui é discutir como operacionalizar. Laudos de segurança, de engenharia, de modo a que nós tenhamos melhores condições para o futebol e o torcedor do Brasil. Nós fizemos um estudo de internacionais. O próprio Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, os CREAS, que foram fundamentais na preparação desses documentos, fizeram estudos internacionais. E a CBF, que se inspira em boas experiências internacionais. Então eu diria que o que o Brasil vai viver a partir do começo de 2010 é um momento diferente nos seus estádios, nas condições dos seus estádios. Futebol é paixão nacional. Atrai a atenção de um público diversificado. Para cada torcedor nos estádios, estima-se que outros 10.000 assistam ao mesmo jogo pela TV ou por telões em locais públicos. Há 17 capitais brasileiras, verificamos vários estádios e nenhum deles atende. Porque a FIFA tem condições muito estritas, as exigências são pesadas, mas na verdade visando de um lado o espetáculo do futebol, segundo o conforto e a segurança do espectador, além dos atletas, além dos visitantes, além dos convidados especiais e também com relação à mídia. Segundo a Federação Internacional de Futebol, cerca de 560 milhões de pessoas de 240 países assistiram pela TV a cada um dos jogos da última Copa realizada na Alemanha. Nós tratamos mal os torcedores em geral, eles são mal recebidos, não têm acesso adequado, as escadas são de alturas variáveis, os espaços são estreitos, você tem falta de visibilidade em alguns estádios, o conforto nas cadeiras, o espaço entre filas, além de banheiros. Então bares, os sistemas de abastecimento para uma alimentação, para bebida, está tudo isso muito ruim. Então nós temos que melhorar todos os nossos estádios. Todos eles estão fazendo um esforço grande, sejam clubes privados, no caso de São Paulo, do Atlético Paranaense, do Internacional em Porto Alegre, sejam os estádios públicos. O dia 1º de março de 2010 é o limite para todas as cidades sede de Jogos da Copa do Mundo iniciarem a construção ou reforma de estádios. Esse é um prazo que a FIFA determinou, assim como 31 de dezembro de 2012 é o prazo para entregar pronto esse estádio. A Copa do Mundo é um evento nacional, quer dizer, diferente da Olimpíadas, que é um evento municipal. E desses 500 mil visitantes, eu diria que eles vão se espalhar por vários municípios, várias cidades. A hotelaria está muito preocupada, já vem investindo nisso desde já, né? Desde a iniciação do caderno de encargos, quando nós começamos a tentar competir por ganhar a Copa, e agora chegou a realidade que a gente tem que botar para funcionar tudo. E serviços são serviços, né? São feitos por pessoas
e há uma necessidade enorme de treinamento, adaptação, enfim, para dar tudo certo. O ministro, excelente notícia agora, que vai iniciar o trabalho de treinamento, de capacitação pelo Rio de Janeiro. Paralelo a isso, existe agora uma boa vontade enorme do BNDES de flexibilizar linhas de crédito, tanto para pequenos hoteliers quanto para grandes investimentos na linha de capital de giro e também para crescimento e reforma dos hotéis existentes. As torcidas organizadas compõem o ambiente do futebol, têm um papel importante na mobilização de muitos jovens que constroem identidades a partir desse ambiente, mas elas devem ajudar no esforço de ter um ambiente mais pacífico nos estados do Brasil. Tomás, a sua empresa é especializada em análise de dados demográficos em mapas digitais e fez um levantamento das 12 cidades, das melhores cidades, para receber os jogos. Quais foram os critérios usados? Bom, Melissa, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. O trabalho da Urban, junto com a Deloitte, foi de trazer uma leitura fora do estádio, uma leitura das condições urbanas, muito mais centrado no legado positivo que este evento da Copa do Mundo trará para o Brasil, do que as questões de recursos para os estádios e para que os jogos se realizem. Então a nossa preocupação foi olhar, à luz dos pré-requisitos da FIFA, de mobilidade urbana, saúde, hospedagem, aeroportos, condições que as cidades teriam que atender para que os jogos pudessem ser realizados lá. Então esse foi o olhar que varreu aí as 10 cidades e com isso elencamos um relatório que foi entregue ao governo, através da Abdib, que é a contratante desse projeto. E qual o legado urbanístico que a Copa pode deixar para o Brasil? O que vocês constataram? Então, nós temos uma defasagem muito grande para atender os requisitos da FIFA, como foi dito, porque eles são realmente muito restritos, né? Agora, olhando num cenário mais amplo, 2020, onde você tem a Copa como um evento pontual no meio desse trajeto de um Brasil que caminha para uma posição estratégica no mundo, o que mais pega são as questões de infraestrutura urbana. A questão de mobilidade urbana, os aeroportos, a hospedagem, saúde, que nós, ao olharmos para as cidades, detectamos que existem muitos vazios que precisam ser complementados. E esta é uma visão sistêmica das cidades. As cidades são elementos vivos, as cidades são organismos vivos. Então, quando você mexe numa ponta, você tem que considerar que outras tantas serão ativadas, né? Então, quando você mexe, por exemplo, no aeroporto, você vê que tem transporte, você tem que ter táxi, você tem que ter linhas de ônibus, linhas de metrô, BRT e assim por diante. Quando você mexe no hospital, você vê que tem que ter clínicas de diagnóstico, hospital, day hospital, tratamentos de saúde pontuais, que fazem o complexo saúde. Então, sempre o nosso olhar é olhar para a cidade como um todo. Existe um projeto Cidades, desenvolvido em parceria com a Deloitte, onde o objetivo é exatamente trazer uma radiografia da cidade e aquilo que ela precisa ter do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista urbanístico, para que ela não só atenda o cenário de 2014, mas também atenda um legado e atenda um crescimento que a cidade terá a partir da visibilidade que uma Copa do Mundo traz, né? Então esta é a configuração do trabalho que a gente fez. Essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento que o Brasil está tendo com a realização dos Jogos é uma oportunidade única. E você estava dizendo, antes de começar o programa, que talvez o Brasil não conseguisse se não tivessem esses investimentos, somente com recursos públicos, não é isso? Não, existem recursos públicos para isso, sem dúvida. Essa é uma matéria ontem no jornal dizendo desses recursos públicos, mas existe também uma oportunidade de atrair capital estrangeiro para novos desenvolvimentos que serão desdobramentos do que ocorre na Copa do Mundo. Então, investimentos em logística, investimentos em privatização de portos, aeroportos, investimentos em
operações consorciadas para operações urbanas. Então, o Brasil entra num cenário macroeconômico muito favorável. Eu costumo dizer que esse cavalo não vai passar arriado duas vezes. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade, uma parte da responsabilidade para aproveitar é a parte do governo, que está disponibilizando recursos para isso, mas outra parte é a parte da iniciativa privada. E a parte do governo é a parte de facilidade de legislação, facilidade de aprovação de projetos e assim dar uma velocidade maior aos desenvolvimentos imobiliários que serão necessários a partir dessas diretrizes de qualidade de vida e de que as cidades vão demandar. O segundo vetor é que nós vamos entrar num cenário de 1 bilhão de pessoas olhando para o Brasil. E esses investidores internacionais vão tomar contato com uma série de possibilidades que o Brasil apresenta e que outros cenários de outros países do mundo não apresentam com tanta veemência como nós. O Brasil entrou no radar do mundo, do ponto de vista de atrair investimentos. Esses investidores vão chegar ao Brasil e precisamos dar a ele condições para que eles invistam aqui. Num pensamento de longo prazo, não num pensamento só até a Copa. A Copa é um instrumento que nos dará uma visibilidade ímpar. É uma oportunidade realmente ímpar de estar nos televisores do mundo todo. Não só para os torcedores do futebol, apaixonados como nós, mas também para os investidores que olharão para o Brasil de uma forma ampla, de uma forma de norte a sul, e verão que existem oportunidades no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, para um desenvolvimento sustentável até 2020, por aí. E não somente a preocupação e essa ênfase que está sendo dada na construção dos estádios. Os estádios é uma parcela. No montante dos investimentos, eu diria que os estádios representam de 10% a 15% dos investimentos. Os desdobramentos que uma Copa traz são infinitamente maiores em termos de volume de dinheiro que vai circular pelo país e que vai proporcionar trabalho, emprego e adequação das cidades para este novo momento, desse novo Brasil, são infinitos. É uma coisa muito grande que a gente está falando. Existe a preocupação com o desenvolvimento sustentável desses investidores? Exatamente isso. A sustentabilidade se dá numa sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, o pensamento sempre que nós fizemos ao analisarmos as cidades é um pensamento de legado positivo sustentável, economicamente sustentável. Eu tenho que ter alguma coisa, se eu for fazer um novo hotel, eu não posso fazer o hotel pensando na hospedagem da Copa do Mundo. Eu tenho que fazer um hotel que, terminando a Copa do Mundo, ele se sustente. Exista demanda suficiente para garantir a este hotel ou a este investidor da área hoteleira uma taxa interna de retorno atrativa, para que ele possa investir no hotel. O mesmo se repete com hospitais, com shopping centers, com terminais logísticos e assim por diante. A sustentabilidade econômica se dá no entendimento de uma demanda latente que é atendida no momento em que eu faço essa inserção urbana, colocando um produto que ao longo do tempo não foi possível ser colocado por conta de ausência de recursos e que nesse momento existe uma abundância de recursos, tanto por parte do governo como por parte da iniciativa privada e fundos internacionais, que possibilitarão esse desenvolvimento econômico e esse desenvolvimento sustentável desses produtos que vão ser necessários para a qualificação das cidades. Tomás, temos várias perguntas aqui. Neto Palma pergunta: uma cidade do tamanho de São Paulo teria uma solução? Acho que também o Daniel pode contribuir com a resposta. Qual a vantagem e desvantagem de sediar uma Copa do Mundo? Será que os recursos gastos nas construções e reformas vão ter um retorno? Então, o retorno é esse que eu falei, O retorno, existindo demanda, sempre existirá o retorno. Então esse é o primeiro cuidado que eu digo da sustentabilidade econômica lastreada numa demanda carente.
e represada nos últimos 20 anos. Nós temos um represamento de investimento em infraestrutura dos últimos 20 anos e o momento é de uma oportunidade de aproveitar para receber, por parte do governo e por parte de investidores internacionais, um atendimento dessas demandas. A segunda questão que eu acho é assim, sem dúvida alguma, sediar um evento dessa natureza é extremamente importante porque coloca o país no cenário mundial internacional de uma forma fantástica, né? E por um período longo de tempo, né? Nós temos a Copa do Mundo e temos em seguida a Olimpíada. Nós estamos falando, e da Copa das Confederações, nós estamos falando de estar na tela, nos televisores e nas notícias no mundo inteiro durante 3 ou 4 anos em seguida. Isso é um privilégio. Agora, a questão dos investimentos que estão sendo feitos, eles são um preço que a gente paga por estar nesse cenário. Cabe a nós fazermos o bom uso desses investimentos ou não, não é? Se ficarmos preocupados em resolver somente o problema da Copa ou dos estádios e tal, deixaremos passar a oportunidade de resolvermos os problemas dos grandes gargalos, os gargalos de logística, os gargalos dos aeroportos, os gargalos dos portos, né? E principalmente da mobilidade urbana mesmo, intraurbana, com metrô, BRTs, corredores de ônibus, VLTs, veículos leves sobre trilhos. A oportunidade é de olhar isso de uma forma sistêmica para que as cidades sejam beneficiadas num cenário de mais longo prazo. Daniel, aqui respondendo ao Neto Palma, uma cidade do tamanho de São Paulo teria uma solução? Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Tomás, internautas. Teria desde que seja respeitado o planejamento participativo. No caso de São Paulo, isso não vem sendo feito. Nós temos o fato do ano passado ter sido feitas as novas pistas da Marginal do Tietê, e ontem, domingo, nós vimos que não serviu de nada. O caos se instalou nessa cidade, apesar dessa obra que tinha começado com 3 milhões e chegou a 20, alguma coisa assim. O plano diretor de São Paulo, ele previa soluções alternativas e que dariam conta do que se buscou com a Marginal, que era reduzir o trânsito em 30% antes do Rodoanel. Não reduziu e não foi feito o projetado. O Tomás falou do cavalo arriado, e esse cavalo arriado está passando pela segunda vez. A primeira foi com o Pan-Americano e nós não conseguimos ter um legado disso, né? Ganhamos um estádio, o Engenhão, e mais nada. Foi passado para um clube particular e nem o esgotamento sanitário, nem a drenagem do bairro foi atendida. E nós sabemos que um evento como uma Copa do Mundo, assim, como o Tomás descreveu, ela traz resultado muito positivo para qualquer cidade, e o exemplo maior é Barcelona, que teve sua Olimpíada em 1992, que mudou a cidade, e em 2004 eles retomaram o mesmo caminho, criando um fórum cultural que renovou o último bairro que faltava para ser renovado, com investimentos grandes. Existe até um filme que se chama 1000 Dias, né? Que em 1000 dias eles construíram todo um bairro novo. E a cidade está hoje sendo exemplo no mundo inteiro. Existe alguma desvantagem, Daniel, da realização dos Jogos? Eu não vejo desvantagem. Por tudo o que o Tomás falou, vamos estar na mídia mundial, atraindo os olhares, não
os olhares para o jogo, não os olhares só para o país, os olhares para o que o país faz, para o que o Brasil faz por seu povo, para os produtos que o Brasil produz, para as inovações tecnológicas e culturais. Então, uma Copa do Mundo, um evento dessa importância, só traz vantagem para o país. Tomás, você tem uma ideia do volume de recursos gastos para a Copa? Não tenho. Saiu uma matéria ontem no jornal, não é, Daniel? Até você estava com um recorte dizendo de um investimento da ordem de 23 bilhões de reais. Respondendo aí o Neto Palma, então. Eu queria completar só essa questão de São Paulo. Pegando um gancho no que o Daniel falou, São Paulo é uma cidade fora da curva, né? Eu acho que a gente precisa também ter essa dimensão. É uma megalópole. E isso, por exemplo, não é... O tratamento para São Paulo e Rio são completamente diferentes, por exemplo, o tratamento de Manaus, o tratamento de Porto Alegre, que são cidades que têm uma outra configuração e não sofrem tanto quanto São Paulo sofre. Corrigir as coisas em São Paulo é extremamente difícil, é complicado mesmo, né? Mas é necessário tratar essas cidades todas nas suas particularidades e obviamente, diferentes graus de dificuldade de resolver e aproveitar essa oportunidade. Vamos então a Brasília conversar com o jornalista Aloysio Lopes. Boa tarde, Aloysio. Tudo bem? Tudo certo. Então, eu estou acompanhando a entrevista aí com os seus convidados sobre essa temática das obras da Copa do Mundo, e nós aqui na semana passada estávamos naquele encontro de lideranças, onde foi muito debatido sobre o exercício profissional, sobre a engenharia no desenvolvimento, e na terça-feira à noite tivemos uma boa notícia. É que uma medida provisória que estava parada há vários meses no Congresso Nacional, uma medida que criou, aliás, a Autoridade Olímpica Brasileira. É um consórcio entre o governo federal, né, a União, o governo do Rio e Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Essa medida provisória foi aprovada, mas sem aquelas mudanças que o governo queria na lei de licitações. Só para que nossos internautas possam entender, as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, pela versão anterior dessa medida provisória, poderiam ser feitas com regras flexibilizadas da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Todo mundo deu a grita, o CONFEA também se posicionou contra, porque não podemos admitir que haja obras públicas, ainda mais com tamanho, com volume tão grande de recursos, sem obediência clara às regras de transparência, né, todas as possibilidades, né, legais de uma ampla participação, de uma ampla concorrência. Isso quer dizer que voltou ao leito normal, quer dizer, ao leito legal, e as obras vão acontecer dentro das exigências da lei de licitações. Isso foi muito bom, dá mais transparência, tem a ver com a nossa atuação também do Conselho Federal, tem a ver com a perspectiva da sociedade civil e também do Instituto Ethos, que há 2 semanas lançou a campanha Jogos Limpos nos Estádios, que cobra justamente a transparência pública, né, nesses investimentos. E é interessante que essa mesma medida provisória foi feita uma emenda que prevê a divulgação de todas as licitações e do andamento dessas licitações, dos investimentos feitos. É uma forma da sociedade civil, né, dos brasileiros, acompanhar esses investimentos públicos, que são muito importantes, não só para a realização dos jogos, mas para a melhoria da qualidade de vida das cidades, antes, durante e após os jogos. E por último, Melissa, para retomar a informação sobre as audiências públicas que o sistema CONFEA-CREA fará sobre as obras da Copa do Mundo nas 12 capitais brasileiras. As audiências, elas começam agora em março, devemos começar por Belo Horizonte, no dia 24 de março, depois Brasília, no dia 29 de março, e durante todo o mês de abril e maio, vamos estar realizando essas audiências para que todos, não só os profissionais, todos, possam conhecer os projetos, os custos, ou seja, interagir, dar a sua opinião como cidadão,
para que os governos, seja o federal, estaduais e municipais, possam fazer obras que estejam de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, né? Então, essa transparência é muito importante nesses investimentos vultosos de engenharia no Brasil. É isso aí. Luiz Lopes pela participação. E agora respondendo ao Enio Padilha. Enio, estão aqui presentes comigo o presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, Daniel Amor, e o engenheiro Tomás Assunção. Tomás, quais são as oportunidades de negócio aí ao longo dos próximos 3 anos? Semana passada o governo americano anunciou grande interesse em investir no Brasil. Quais são essas oportunidades? Bom, as oportunidades são enormes, porque não somente esse anúncio do governo americano, mas nós temos recebido na empresa grupos de empresários espanhóis, empresários portugueses, empresários ingleses, buscando entender o que é que o Brasil pode oferecer e oportunidades que o Brasil tem para que eles apliquem o seu capital aqui. Os eixos do desenvolvimento sustentável estão muito atrelados à infraestrutura urbana, pensando na privatização de aeroportos, pensando nas concessões onerosas para as estradas, no setor de saúde, que também temos recebido interessados no desenvolvimento do setor de saúde, e no setor de hospedagem, grupos hoteleiros vindo para cá. A parte de infraestrutura urbana se divide em 2 setores. Um setor de logística muito forte, que faz parte desse entendimento da mobilidade do país, o país que tem dimensões continentais, precisa repensar a sua logística à luz do que pode ser exportado e à luz do que pode ser consumido no mercado interno, ainda um mercado interno muito pujante e que precisa ser atendido. Então, diria que os eixos estruturantes dessas oportunidades passam por infraestrutura e logística, saúde, educação e hospedagem. Tá certo, Tomás. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Espaço I. Volte outras vezes. Com o maior prazer. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Fique ligado no Espaço I. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você.
nóis. Pode chegar, confirmar. Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o CONFEA-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do CONFEA-CREA. Estamos de volta ao Espaço I, hoje com a presença do Daniel Amor, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Daniel, temos participação aqui do Enio Padilha. O investimento da Copa do Mundo não é um dinheiro jogado fora, é um investimento com retorno. Com certeza. A gente não pode simplesmente pegar o dinheiro. A gente ganha um salário e tem que manter uma casa, uma família. Nós não podemos, temos que dividir esse dinheiro, cada um para cobrir várias áreas e tentando com que traga um retorno. E neste caso, o dinheiro investido na Copa do Mundo, como o Tomás falou antes, ele vai nos colocar na berlinda. O mundo vai falar de nós, o mundo vai nos olhar, o mundo vai ver nossos produtos, nossa forma de vida e nós vamos poder vender e seguir esse processo de crescimento que há alguns anos vem acontecendo, seguindo esse modelo. Já o Neto Palma acha que a Copa vai ser um tremendo prejuízo. Ele sugere que o dinheiro investido seja dividido por todas as pessoas do Brasil. Aí teríamos uma semana de festa, todo mundo com dinheiro, passando um réveillon bem farto, e acabaria esse dinheiro sem deixar nada, sem pelo menos ter tentado deixar algum retorno para o país, alguma marca. Então eu acho que não deveríamos fazer isso, de dividir o dinheiro dessa maneira. Nós acredito que nós estamos dividindo o dinheiro entre a população, fazendo esses investimentos, só que bem feitos. Esses investimentos deveriam ser feitos a partir de um processo de planejamento participativo. Semana passada foi realizado um evento aqui em São Paulo, que foram os 10 anos do Estatuto da Cidade, onde nesse estatuto, que é a Lei 10.257 de 2001,
ela tem instrumentos de planejamento, que alguns foram aplicados, outros ainda não, mas que trouxeram muito benefício às cidades brasileiras. Um deles é a questão da imposição das cidades acima de 20.000 habitantes, ter um plano diretor, com a condição de que seja participativo, ou seja, de que seus habitantes possam discutir junto com as autoridades e com os técnicos para onde devem ser dirigidos os investimentos. Então, nós do Sindicato dos Arquitetos e da Federação Nacional dos Arquitetos defendemos isso há anos, participamos do Conselho Nacional das Cidades e em 2005 e 2006 realizamos pelo Estado de São Paulo mais de 80 eventos de capacitação da população para participar dos planos diretores participativos. Daniel, em São Paulo, quais são as áreas prioritárias? O que é necessário fazer na cidade, além da questão do trânsito, mobilidade urbana e acessibilidade? Né? A questão do trânsito não é só o trânsito, é mais que nada a mobilidade, é questão de transporte público de massas, e não, como eu tinha falado anteriormente, tentar resolver de uma maneira fácil, como seria a construção das novas pistas da Marginal, que simplesmente hoje estão de novo completas e não resolvem o problema. A questão da habitação é um problema grande em São Paulo, e é um problema que, conforme seja solucionado, ele pode trazer muitos benefícios, porque nós conhecemos o centro de São Paulo vazio à noite, né? Um centro que se torna desabitado, que se torna perigoso, e ao mesmo tempo você tem muitos edifícios vazios, abandonados, e a população que trabalha no centro de São Paulo tem que voltar nesse transporte de baixa qualidade para a periferia, para no outro dia retornar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um problema em relação aos leitos, né? A cidade vai precisar construir novos hotéis. São Paulo tem esse problema também? Eu acredito que São Paulo tem também esse problema. Quando a gente tem alguns eventos não tão grandes como uma Copa do Mundo, mas eventos como as feiras no Anhembi, o Bienal do Livro, coisas assim, os hotéis ficam lotados, e a gente teve muitas vezes que postergar outros eventos por conta de falta de leitos. E qual a sua avaliação sobre os aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Congonhas? Bom, a gente tem assistido o chamado apagão, e o apagão muitas vezes se dá por questões alheias à operação, por questões como chuva, como meteorológicas, que não dizem respeito a obras e investimentos. Eu vejo mais problemas enquanto a chegar e sair do aeroporto do que da operação do próprio aeroporto. Evidentemente não podemos pensar no hoje ou no ontem, temos que pensar em horizontes mais longos, né? Tomás falou agora há pouco em 20 anos, um horizonte de 20 anos. Evidentemente esses aeroportos têm que crescer. Já há estudos tanto em Viracopos quanto em Guarulhos, para em Guarulhos construir a terceira pista. Então não vejo tanto como problema as obras no aeroporto, e sim a parte da cidade
que daria infraestrutura para o suporte desse aeroporto. Temos bons projetos de arquitetura Olha, para a cidade de São Paulo? Eu acho que temos grandes arquitetos, inclusive alguns deles trabalhando na Copa, né? Tem um escritório especializado em arquitetura esportiva dentro deles, tem um outro que é de um arquiteto premiado em vários concursos, e eu lamento que o resto dos projetos desta Copa 2014 não tenham sido objeto de concursos públicos de arquitetura. Nós somos hoje no país 100.000 arquitetos, estamos formando 7.000 arquitetos por ano nas nossas escolas, no estado de São Paulo em torno de 2.500, temos 80 e tantas faculdades, a nossa arquitetura é uma das mais famosas do mundo e não precisaríamos ter importado projetos ou não precisaríamos ter contratado projetos sem concurso. Daniel, para a gente encerrar, qual a sua expectativa em relação à Copa de 2014? Olha, eu na Copa de 2014 tenho duas expectativas esportivas que os internautas devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu não nasci aqui no Brasil, eu nasci no Uruguai, e então isso já está dizendo a resposta, né? Eu vou torcer por dois times, espero que um dos dois chegue na final, e a outra expectativa é que realmente todas as obras e todos os investimentos deixem um legado para a nossa cidade, para a nossa população, enquanto a infraestrutura melhorada, a atendimento das suas necessidades habitacionais e de participação democrática no processo de nossas cidades. Tá certo. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui no Espaço I. Eu conversei com Daniel Amor, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Nós vamos ver agora quais são as dicas de cursos pelo Brasil. Brasil, Prêmio Internacional para Projetos de Construção Sustentável. Inscrições até 23 de março. Informações pelo telefone 11 5180 8763. E-mail marina.oliveira@holcim.com. Site www.holcimawards.org. São Paulo. Seminário de Gerenciamento de Obras, Tecnologia, Planejamento e Coordenação de Projetos. Local: Millennium Centro de Convenções. Data 1º de março. Informações pelo telefone 11 2173 2474 ou pelo telefone 2173 2465. E-mail eventos@pine.com.br. Site www.pine.com.br. Rio de Janeiro. Curso presencial e por videoconferência de estruturas metálicas. Início 14 de março, às segundas e quartas-feiras. Carga horária 40 horas. Horário de 18h30 às 22h30. Palestrante Glauco José de Oliveira Rodrigues. Público: profissionais de nível técnico e superior da área de óleo e gás. Informações pelo programa Progredir do CREA Rio de Janeiro. Telefone 21 2179 2000. Ainda no Rio de Janeiro. Curso de Estruturas Metálicas Dimensionamento. Início 14 de março, às segundas e quartas-feiras. Carga horária de 40 horas. Horário das 18h30 às 22h30. Professor Glauco José Rodrigues. Público-alvo: profissionais de nível técnico e superior interessados na área de óleo e gás. Informações pelo programa Progredir do CREA Rio de Janeiro. Telefone 21 2179 2000. Também no Rio de Janeiro.
Curso de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos. Duração de 14 de março até 3 de maio, segundas e quartas-feiras. Carga horária de 40 horas. Informações pelo programa Progredir do CREA Rio de Janeiro. Telefone 21 2179 2000. Em Brasília, seminário sobre inovação e tecnologia da informação. Realização Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Dia 15 de março, terça-feira, das 17 horas às 20h30. Local, Salão Nereu Ramos, anexo 2. Endereço, Praça dos Três Poderes. Informações 61 4501 8302. E o Espaço I fica por aqui. A gente se vê depois do Carnaval. Até a próxima!